Boa tarde, professores e professoras, né? O pessoal que está aí acompanhando a gente para a formação de hoje. Eu sou o professor Fernando, a professora Patrícia também está aí com a gente hoje. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? E Como tem aí, estado? como vocês estão? Estamos passando por esse retorno agora presencial, né? Então, hoje a gente vem a uma formação sobre como usar o Google Documentos. Então, nesse hoje a gente vai dar uma continuidade do que a gente já viu sobre o Google Drive, né? Então, eu e a professora Patrícia, nós nos organizamos para conseguir dar uma introdução básica, porque ele é muito parecido com o Word ou o LibreOffice que a gente usa, mas ele é uma mão na roda pelo fato de conseguir compartilhar documentos, trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, é uma ferramenta extremamente interessante para nós nesse momento, né, professora? Com certeza. É uma ferramenta assim fantástica, né? Depois que a gente começa a utilizar a nuvem, a gente não quer saber de outra coisa. Porque, na verdade, assim, a ferramenta em nuvem auxilia muito a vida da gente e ela só veio para contribuir, né, na nossa prática pedagógica. Então, eu e o professor Fernando, assim, ó, usamos bastante. E espero que vocês aí na escola também estejam usando essas ferramentas, né? Sabemos aqui que alguns professores trabalham no estado e eles têm usado bastante essa ferramenta, né? Não as ferramentas do Google no geral. Enfim, mas o professor Fernando vai estar mostrando aqui para vocês como estar logando desde o do comecinho ali, porque a gente veio da aula passada de como estar usando o Google Drive. E dentro do Google Drive nós temos outros aplicativos. Vamos lá, professor Fernando? Então vamos lá. Primeiro, nós temos aqui, né, o Google Documentos. Eu vou colocar o slide na nossa tela para a gente poder dar uma olhada já nessas, para a gente se situar. Então nós temos a Google Documentos. Google Documentos é o similar da Google para o LibreOffice, que é aquele que nós temos no computador da escola, e o Microsoft Word, que eu acho que alguns de vocês têm, eu já tenho muito mais contato, porque aprenderam a usar, né? Eles têm ferramentas muito similares, aí cada um tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Nós vamos trabalhar exclusivamente com o Google Documentos, em que nós podemos trabalhar com documentos compartilhados. Antes de iniciar o trabalho com o Google Documentos, eu vou encaminhar para vocês aqui tira dúvidas, retomando o que nós vimos na última formação, né? Na última formação que foi sobre o Google Drive. Tá? Então, na última formação sobre o Google Drive, nós vimos, vamos lá, como entrar no Drive, nós aprendemos a como fazer um upload de arquivos e de pastas, como fazer um download, como criar pastas, mover, renomear, mudar a cor, certo? Como fazer uma busca de arquivos dentro do Drive e como compartilhar arquivos e pastas, que compartilhar é a parte mais interessante do processo, porque nós aprendemos que nós podemos trabalhar várias pessoas, né, no mesmo documento, ou no mesmo arquivo, ou alimentando o mesmo local, e você não precisa baixar, enviar em anexo por e-mail, você só compartilha e a pessoa tem acesso. Nós temos no Drive, para todos os usuários, nós temos ali o documentos do Google, a apresentação do Google e planilhas do Google e formulário. Nós vamos trabalhar agora, né, com documentos do Google, depois nós vamos ir para formulários, que é a próxima. Nossa próxima formação é sobre formulários, para a gente dar uma pincelada. Formulários que é um pouco mais complexo, vai levar aí umas 2 formações para a gente poder fazer parte 1 e parte 2, para entender o geral. Aí depois a gente entra em algum detalhamento, mas tem coisas avançadas que nem eu e a professora Patrícia conhecemos ainda. O Google Planilhas, que é o similar do Excel, que também tem muitas referências, tem muitas informações, dá para se fazer um trabalho muito legal, porque ele se vincula com outras ferramentas online, você pode elaborar gráficos, elaborar muitas outras coisas a partir do que você tem nas planilhas. E o Google Apresentação, que é o Google Slides, né? Ou nós vamos chamar de famoso PowerPoint que nós usamos nas escolas, tá? E ele tem também algumas características muito importantes para esse período, né? A gente consegue até apresentar na tela sem precisar colocar na tela inteira. É uma vantagem fenomenal para a gente que às vezes tem que usar, fazer reunião e tudo mais. Então, vamos lá? Como usar os documentos do Google, a gente vai começar a acessar e dar uma passada sobre as ferramentas. Existem algumas ferramentas que são diferenciais dele,
Essas ferramentas a gente vai mostrar com um pouco mais de tempo. As ferramentas que são normais, que são muito parecidas com o Word, a gente só vai relembrar que elas estão ali. A gente não vai gastar tempo em cima delas, né, Patrícia? Porque ela é muito parecida, né, professor Fernando, com o editor de texto do Word, do Writer. Então, eu falo assim, que eles são assim, ó, irmãozinhos ou primos, né, do documentos do Google. Isso, não vale a pena gastar tanto tempo trabalhando com algo que você já conhece, porque eu tenho certeza, você que é professor da escola é craque no Library. Craque no Library, pelo menos consegue colocar uma tabela, vai lá, mexe com o texto, formata o texto, imprime ele adequadamente, insere imagem, tira imagem, porque eu sei que tem muito professor aqui que faz miséria com o LibreOffice. Né? A professora Patrícia é uma dessas. Vocês já tiveram muitas formações sobre LibreOffice. Então, vocês vão estar craques. Isso aqui vocês vão pegar rapidinho. Rapidinho. Então, vou finalizar a apresentação aqui, porque hoje não é para falar, é para mostrar mais coisas do que fazer, né? É fazer passo a passo. Isso, nós vamos na prática. Então, é por isso que... Vai lá, professor. Enquanto isso, você vai colocando aí a sua tela, eu vou falando aqui com os nossos professores, né? Em relação aí eu pedi para vocês estarem acompanhando com o notebook, né? Porque vai chegar um momento ali que a gente vai fazer alguma interação, e essa interação é melhor quando você está no Note, tá bom? Então, vamos lá. O professor Fernando já está logado lá na conta do Google, ali na área de login. Então, ele vai dar agora os encaminhamentos aí para vocês. Então, vamos lá. Eu estou aqui na área de login, porque a gente sempre lembra, né? Se eu tiver mais de uma conta logada, eu vou ver. Eu vou logar com essa conta aqui, então eu já vou mudar o acesso para ela, antes de eu acessar qualquer documento ou fazer qualquer coisa. Tá? Eu confiro qual que é a conta que está logada. Para mim acessar o Google Documentos, eu posso vir aqui nos APIs, tem todos os aplicativos. Vou vir aqui, lá embaixo no final da lista, eu tenho documentos. Vou clicar em documentos. Quando eu clico em documentos, ele vai abrir a página do Google Documentos. Nessa página do Google Documentos, ele vai trazer todos os documentos que você tiver no Drive, são documentos similares ao Word, tá? E ele vai trazer alguns modelos, que a gente pode até abrir a galeria de modelos. Então, vou vir aqui. Isso, abre aí. Abrir a minha galeria de modelos. Na galeria de modelos, eu posso iniciar um em branco, eu tenho currículo, eu tenho alguns outros modelos, tá vendo, de currículo, com verde, com laranja. Tenho modelo de cartas, tenho modelo de receita, ficha de animal de estimação, tenho receita para trabalhar, um projeto, uma reunião. Tenho modelo para educação, eu tenho modelo de trabalho escolar, alguns modelos que foram aqui colocados. Modelo de relatório, modelo de fichamento. Então, vocês podem usar esses modelos, né? São super úteis, você pode pegar um deles e editar da forma que você precisa. Mudar a cor, mudar formato, mudar a imagem, mas ele já tem alguns modelos. Normalmente, a gente sempre parte dos modelos que nós já temos, né? Então, quando você já tem um modelo, a gente sempre usa fazer cópia de um documento. Mas, nesse momento, a gente tem esses modelos que são prontos do Google. Vou voltar lá para a minha galeria, para a minha tela principal do Google Documentos. Na tela principal, quero começar um documento novo. Vou vir aqui em mais e iniciar um documento em branco. O outro caminho que eu posso usar, vou abrir uma aba nova. Ela vai me carregar na tela principal. Outro caminho que eu posso usar a única coisa, como eu estou com uma conta diferente como prioritária, toda vez ele faz isso. Estou aqui conferindo a minha conta. Vou vir aqui. Drive. Então, vou acessar o meu Drive. Esse é o segundo caminho que nós podemos usar para acessar o Google Docs. No Drive, a gente vem novo. Vindo em novo, ele vai carregar as opções. Tá? E você vai vir aqui em Documentos, Google. Ele te abre a opção para que você comece um documento em branco. Tudo bem? Não vou começar um documento em branco aqui agora. Vou iniciar já um que a gente já tinha aberto, porque ele já estava um pouco compartilhado, a gente já usou um pouco o documento, então eu vou trabalhar com ele.
Então, vou fechar aqui essa janela, cliquei em documento branco, ele vai abrir um documento novo para mim. Vou pegar aqui, ó, um documento que já está aqui, ó, que é a de formação de hoje. A gente já começou a trabalhar com ele cedo, nós apagamos e nós vamos seguir com ele agora. Quando o meu documento Google abre, ele sempre demora um pouquinho para carregar, sempre está um pouco relacionado à velocidade de conexão que nós temos, porque ele faz comunicação direta com a nuvem, então nada fica salvo no computador, fica salvo diretamente lá no seu Drive. E aí está uma das vantagens, né? A gente não precisa salvar o tempo todo. A primeira coisa que a gente tem que fazer, criar um documento novo. Qual que é o primeiro passo? Eu vou dar um nome para esse documento. Tá vendo aqui em cima? Ó? Ele já tem um título. Formação AI. Se eu iniciasse sem nome, ele ia indicar como documento sem título. E se eu não coloco o nome, eu fico com vários documentos sem título e depois eu me perco, não sei qual que eu estou usando, o que eu estou fazendo. Então eu venho aqui, é só clicar e eu altero o nome. Eu vou acrescentar aqui, ó, tarde. Ok, cliquei fora, ou dei Enter, ele já me faz essa alteração. Lembramos que o Drive pode ter mais de um documento com o mesmo nome, então é importante a gente sempre renomear e conferir em que pasta tá. Ok, coloquei meu documento. Em estrutura geral, ele é parecido com o Word ou o LibreOffice. Olha lá, tem régua, tranquilamente aqui. Tem os botões arquivo, editar, que é para a gente poder inserir e trabalhar as ferramentas normais. E a gente vai começar aqui pela ferramenta arquivo. Então, vou lá. Arquivo. Vou ver o que eu tenho nessa aba arquivo. Eu tenho compartilhar, que é o mesmo do botão azul gigantesco aqui, ó. Vou voltar lá. Tenho novo, que é para criar um novo documento. Eu tenho o abrir, para poder abrir um documento que eu já tenho. Ele vai voltar lá para documentos do Google e vai te mostrar. Tenho fazer uma cópia. Esse é o importante. Quando eu abrir já um documento que eu tenho de modelo, e eu quero partir desse modelo, eu venho aqui e faço uma cópia. Então, quando eu clico em fazer uma cópia, ele vai me perguntar: você quer copiar o documento? Aí eu vou indicar o nome do novo. Eu quero cópia? Não, eu quero que ele fique com outro nome. Vou colocar lá, formação, aí, tarde, número 2. Eu acabei de alterar o documento. Vou escolher em que pasta eu quero que ele fique. Se eu precisar mudar de pasta, eu vou aqui, ó, entrar no meu Drive, vou procurar em que outro lugar que eu quero deixar. Se eu quiser deixar só no Drive, ok. Se eu quiser deixar numa pasta específica, eu vou lá e seleciono. Pergunto se o documento que eu copiei eu quero deixar compartilhado do jeito que ele já estava ou não. Se eu quero copiar sugestões e comentários, que se ele tiver, ele também copia. Eu não quero nada disso. Se eu der ok, ele vai criar um documento idêntico. Oi? Aí ele falou alguma coisa, Paty? Dá uma olhada aí. Ô, Fernanda, ela está falando aqui que não aparece a imagem que você está trabalhando. Dá um zoom aí, de repente, no documento, que daí vai destacar um pouquinho mais. Será? Tá, eu tô com a tela menor ainda. É, Será que ela um tem a zoom. resolução baixa, Paty? Oi? Será que às vezes a resolução dela lá? Também pode ser a resolução dela. Qualquer coisa, a tela inteira para mim, a apresentação, provavelmente é isso, ela está com resolução baixa lá. O Elid, você clica lá no YouTube, lá, naquela rodinha, lá naquela configurações lá, e altera lá para você a qualidade do vídeo, tá? Do lado do YouTube. Então, quando você clica aqui logo aqui embaixo aqui do YouTube, tem aqui os detalhes. Clica ali naquela rodinha ali de configurações. Quando você clicar ali, aí você vai lá em qualidade, tá? Quando você clica lá em qualidade, você tem, então, lá 720p. Clica lá, que daí a tua qualidade vai dar uma melhorada. E o professor Fernando também vai lá na barrinha lá de lá em cima, lá, dá um zoomzinho lá na sua página, que daí eu acho que ele pode resolver um pouquinho mais a situação de visibilidade aí do YouTube. Vou dar aqui, ó. Não vou dar ok, porque eu não vou terminar de copiar o documento. Vou vir aqui, vou aumentar a minha resolução, tá? Então, vou lá, zoom. Ó, eu tô com 100% já.
Vou aumentar para 110. Vou aumentar para 120. Vai ficar bem grande, hein? Meu Deus. Vai sim. Só não vai dar para a gente ver todos os botões, mas aí já fica bem maior. Acho que agora vai ter uma visualização um pouco melhor para quem é meio cego. A parte hoje você estava assim também, ela não estava vendo direito as coisas. Tá. Eu gosto de falar coisa pequena. Então vamos lá, vou voltar para o arquivo, tá? Então nós falamos de fazer uma cópia. E-mail, eu mando para um e-mail específico. Eu faço download. Essa é a parte interessante. Na hora de fazer download, eu posso escolher se eu quero fazer download como Word, se eu quero fazer download como ODT, que eu estou vendo que até a Alessandra falou que tem uma situação aí para ver que o pessoal tem salvado meu ODT. A gente vai verificar, Alessandra, né? Do que acontece. Eu tenho formato rich text, que a gente não usa, tá? Tenho documento de PDF, que é para eu poder exportar. No LibreOffice tem o botão de exportar. Aqui não, aqui eu tenho que clicar em PDF e ele vai baixar em PDF para mim, tá bom? E aí eu tenho texto, página web, publicação de EPUB. Ok. Tenho tornar disponível offline, que é para quando nós temos algumas extensões instaladas, eu consigo trabalhar no documento mesmo sem ter ele online. Eu tenho histórico de versões. Esse histórico de versões é muito interessante, porque eu posso vir aqui, ó, e abrir o meu histórico de versão. Ele vai abrir uma janela lateral, ele vai abrir uma janela inteira, né? E nessa janela inteira, eu consigo ver quais as versões de documento que eu tenho. Olha que engraçado. Como a gente usou esse mesmo versões, ó, a minha versão atual é do meio-dia 52, é que eu tô agora, que eu apaguei tudo. Se eu clicasse aqui, eu voltaria para versões antigas. E aí eu vou ver aqui, por exemplo, essa versão, que é o que eu usei de amanhã, ó, já tinha o nome dos professores que escreveram, tinha uma tabela, tinha um texto. Ah, eu quero restaurar isso aqui. Aí eu venho aqui e restauro essa versão. Como eu não quero, então eu vou deixar do jeito que está. Tá bom? E eu vou voltar aqui para o meu. A gente consegue saber até quem editou cada pedaço. Tá bom? Vou voltar aqui em arquivo. Então vamos lá. Depois eu tenho renomear, que é para mudar o nome do meu arquivo, que a gente sabe clicando lá em cima aqui. Eu posso mover, trocar de lugar, adicionar um atalho, apagar, que é mover para lixeira. Ele não diz deletar, tá? Publicar na web. Detalhes do documento. Se eu pedir detalhes, ele vai me mostrar quando que ele foi criado e dar as informações específicas dele. O idioma. Eu quero escrever alguma parte do meu texto em inglês ou em espanhol, né? Então eu posso colocar aqui, ele vai reconhecer o texto para mim. E esse aqui, ó, que é muito importante, é o configuração de página. É aquele que a gente usa principalmente no PPP, que eu sei que todos vocês devem ter trabalho com isso, eu também tive um pouco aqui, que a gente precisa ficar virando uma página. Então aqui, ó, eu venho, troco a minha página para paisagem. Tá vendo que eu consigo mudar também as minhas margens, eu posso escolher o meu tamanho de papel, se eu quero A4, se eu quero outro. E eu posso escolher uma cor de página. Eu acho que não está mostrando aqui porque a gente... Ah, tá aqui. Mostra que o meu está bem claro, eu não consigo ler. Tá? Aí eu quero retrato, ok? Conteúdo. Se eu tivesse mais de uma página, eu poderia escolher a seção. Colocar só isso, só em uma seção. Ele trabalha só com essa seção. Aí aqui, ó, tipo de papel e cor de página. Se eu quiser deixar a cor da página amarela, ela fica amarela. Mas eu vou trabalhar no branco mesmo. Vou aplicar... E ele vai colocar a minha página, que é paisagem e não mais retrato que eu estava trabalhando. Por último... Deixa eu só falar um negocinho aí. Em relação a... Eu, particularmente, quando eu utilizo a configuração da página, professor Fernando, eu gosto de colocar ali para economizar um pouquinho mais de papel, porque nesse tempo aí de pandemia, que nós estávamos utilizando bastante... atividades impressas, né? E nós acredito que a gente vai ainda continuar mandando arquivos para aqueles alunos que ficam, né? Em revezamento, que vai ficar em casa, então, enfim. Aqui na forma padrão, olha lá, ele coloca 2.54. O legal é você deixar em cima normal, 2, eu acho que até 2 fica legal, né? Porque, de repente, se você quer fazer um cabeçalho ali, você tem um espaço do cabeçalho, e o resto é inferior
a direita e a esquerda, colocar o número 1, porque ali você ganha, então, mais um pouquinho de espaço na sua página. Isso é bem legal. O que sempre é bom tomar cuidado. Ver se na impressora da sua escola ela não vai indicar também. Olha, tá fora da Exato. margem de De impressão. impressão. E tem impressora que tem margem mais longa. Tem impressora que tem margem mais curta. Então, Isso. se tiver fora, ela não vai imprimir. Aí é um problema, né? Esse Mas detalhe faz o aí. teste primeiro, né? Certinho, lá, ver como, se sai tudo certinho, porque daí a gente ganha um pouquinho, né? Sempre dá aquele ajuste lá no texto, a gente ganha um pouquinho mais de espaço e economizamos papel, porque papel, além de economizar, tá caro, né? Vamos contribuir um pouco aí com a natureza. Então, aí nós vamos para o ferramenta editar, né? A ferramenta editar, ela vai ter o desfazer, o refazer, que a gente costuma usar, recortar, copiar, colar sem formatação, que é quando eu copio um texto, colo, eu quero que ele venha só o que está digitado, que ele não precisa ver junto se está negrito, qual que é a fonte, qual que é o tamanho, ele cola sem formatação, ele coloca no padrão, tá? O legal dessa opção aí, professor Fernando, é quando nós vamos lá na internet, copiamos aquele texto que às vezes a gente gosta de um texto lá que tem link, que tem um monte de coisa. Quando a gente copia aquele texto, traz aqui para dentro do documento e cola sem formatação, então ele vem todo aquele sem links, né? Sem aquela formatação que está lá na página da internet. Então você vem aqui e pode dar a sua formatação. Isso, aí a gente consegue ajustar isso aí. Depois, selecionar tudo, seleciona meu documento inteiro e localizar e substituir. Essa ferramenta aqui do localizar e substituir é uma em que, se nós quisermos, você vai abrir, ó, eu vou abrir. Eu quero que ela localize. Eu vou digitar uma palavra que eu tivesse no meu texto. Eu tenho a palavra, então, banana. E eu quero que toda vez que aparecer banana, ele troque por maçã. Aqui você pode pedir para ele diferenciar, então se tiver maiúsculo e minúsculo, ele vai ver a diferença e não vai trocar. E eu posso ajustar, tá bom? Então é isso, essa parte dessas primeiras ferramentas. Eu vou deixar para a parte de trabalhar com as outras e às vezes eu vou fazendo uma interferência, a gente vai conversando, mas fica mais fácil ela estando aqui com vocês, porque o sinal dela deve estar um pouco melhor que o meu. Então, vai lá para a parte, manda ver. Tá, vou compartilhar aqui minha tela. Bom, o professor Fernando, então, ele parou aqui no menu editar, foi aqui, né, professor Fernando, que você parou. Então, nós vamos ver agora aqui a aba ver, tá? Lá na aba ver, eu tenho lá layout de impressão, é quando eu faço lá meu documento, vou lá verificar o jeitinho que vai ficar a minha impressão, tem o modo, régua, a régua, né, que lá de cima do documento, então, tanto da horizontal como da vertical, enfim, aqui eu tenho que exibir base de ferramentas de equação, mostrar quebras de seção e tela inteira. Então, ele é muito parecido lá com o editor de texto lá do Word, tá? Ou do Write que nós temos lá nas nossas escolas. Muito bem. Agora, nós vamos colocar aqui lá na aba Inserir. Quando eu clico aqui, eu tenho várias opções também de ferramentas aqui dentro aqui de possibilidades de uso. Então, eu tenho aqui a imagem, então eu posso trabalhar com as imagens também. Olha só que legal. Eu posso vir tanto fazer um upload do meu computador, de repente tenho lá um banco de imagens com várias imagens que eu selecionei para estar aplicando na minha atividade. Então, eu posso fazer um upload dessas imagens. Então, eu posso tirar de lá de dentro do meu computador e levar aqui para o documentos do Google. Agora, olha só que legal essa aqui de baixo, olha, pesquisar na web. Quando eu cliquei lá, pesquisar na web, apareceu uma barra lateral do lado direito da minha tela, é como se fosse uma pesquisa do Google, tá bom? Então, aqui, olha aqui, eu tenho pesquisar imagens, eu não preciso sair da minha página, do meu documentos, para fazer uma pesquisa no Google. Eu posso fazer a minha pesquisa por aqui mesmo, dentro do documento, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, vou fazer uma pesquisa com a palavra árvore, ok? Digito lá, dou um enter aqui. Então, vai vir para mim aqui o resultado, se a minha internet colaborar, com algumas imagens
com o tema ali que eu dei, né? Então, foi árvore. Então, aqui eu tenho algumas imagens como de árvores que apareceu para mim. Vou escolher a opção que eu quero. De repente, eu gostei dessa daqui. Clico sobre ela. O interessante é que eu posso clicar em várias imagens de uma vez só, tá? Então, eu posso clicar nesta árvore que eu gostei. Posso clicar nessa daqui. Então, está as duas árvores selecionadas. Basta eu dar 2 cliques ou eu vir aqui nesse botão, nessa tarja azul que aparece logo abaixo aqui, e eu venho aqui e clico então no botão inserir. Clicando aqui no botão inserir, olha só que legal. As duas imagens que eu pesquisei lá já apareceu aqui para mim, tá bom? Então, eu posso agora clicar sobre a minha imagem e eu vou estar, então, ali redimensionando, vou estar deixando o tamanho que eu quero, tá? Então, eu vou redirecionando, vou verificando, até chegar no tamanho que eu quero deixar para o uso lá da atividade ou exemplificar alguma coisa, tá? Olha só que legal. Então, essa ferramenta, lá no editor de texto, lá no pacote do Office, do LibreOffice, ou do editor de texto do Word, eu não tenho essa possibilidade, né? Então, eu tenho que pesquisar fora primeiro, ou vou lá, copio e colo, ou então eu faço eu tenho que fazer um download e depois inserir a minha imagem no documento. Aqui já fica muito mais fácil, né? Então, ela ajuda muito mais na hora de estar fazendo, montando lá a sua atividade, né? Também lá no inserir, lá em imagens, daí eu tenho do Google Drive. Se eu salvei a minha imagem lá no Google Drive, posso pegar de lá também. Tenho a possibilidade de ir no Google Fotos e buscar uma foto que eu tirei, tá bom? Por URL, de repente eu fui lá tenho o link da imagem que eu quero, colo aqui, tá bom? E assim a gente vai trabalhando com as imagens, tá bom? Então é muito interessante esse espaço aqui sobre a imagem, tá bom? E depois, logo abaixo, eu tenho tabela, né? Olha lá, aqui na frente tem uma setinha aqui apontando para frente, então aqui eu tenho as tabelas. Conforme eu vou passando o mouse, olha lá, ele vai aumentando 3x3, 4x4, ó, até, enfim, você vai colocar uma tabela aqui, tá bom? Deixa eu colocar uma aqui, 5x5, vamos lá, olha lá. Uma tabela 5x5. Lembrando que a tabela, quando nós colocamos uma tabela no editor de texto, nós devemos pensar que editor de texto não foi feito para uma tabela complexa, tá? Então, eu utilizo a tabela de forma simples, tá? Então, tabela mais complexa, eu deixo lá para o planilhas, né? Ou o Excel, o Calc. Então, eu deixo essas tabelas que eu vou mesclar, enfim, mais complexa para esses outros aplicativos. No editor de texto, eu posso usar tabela? Posso, mas desde que eu utilize de uma forma simples e uma tabela pequena. Porque me fala uma coisa, aqui eu já vi professores utilizando para digitar planejamento dentro de tabela, né? Então, a tabela não foi feita para colocar borda, tá? Ela foi feita para você ali fazer uma atividade, alguma coisa bem mais simples. Então, a tabela não foi feita para fazer borda de página. Borda de página é uma coisa e tabela é outra, tá? Então, eu vejo que professores acabam se enroscando, criando uma tabela, digitando dentro dessa tabela para fazer a borda da página e depois criando outras tabelas dentro de tabela. Não sei se vocês me entenderam, mas vai criando tabela dentro de tabela, dentro de tabela, e o negócio começa a ficar, dá um erro, dá uma zica. O negócio para dar ruim, gente, tá garantido, tá? Então, uma dica bem legal para vocês: evitem colocar
assim, tabelas, assim, em formas de borda de página, tá? Use somente para aquilo que você realmente vai precisar como uma atividade ali, beleza? Então, vamos lá. Quer falar alguma coisa sobre tabela, professor Fernando? Deixa eu baixar aqui meu telefone, que agora começou a apitar aqui, uma hora. Então, Não, vamos lá. tabela tá tudo ok, tudo tranquilo, pode seguir. Tranquilo, posso seguir? Então, vamos lá. Então, deixa eu dar um enter aqui. E vamos, então, em relação a desenho. Olha lá, logo abaixo de desenho, na tabela eu tenho desenho. No editor de texto de vocês, lá do Word, talvez do Writer, às vezes fica lá embaixo quando você coloca a ferramenta, a barra de desenho, né? Então, ela fica lá embaixo, na disposição onde fica lá a barra de tarefa. Então, ali a barra de desenho, você vai encontrar por aqui, tá bom? Inserir desenho, aí você vem aqui no novo, nesse botão novo aqui, e aqui você vai estar, então, indicando o que você quer desenhar. Olha lá. Aqui eu tenho selecionar, eu tenho linhas. Se eu clicar aqui, eu vou ver linhas, tá? Tenho forma. Então, vou passando o mouse aqui. Então, eu vou escolhendo aqui. Vou clicar nessa setinha aqui. Olha lá, desenho. Vem aqui, né, logo abaixo, eu faço desenho da minha seta. Eu tenho a opção de escolher a cor, tá bom? Então, aqui ele veio de forma padrão, ele vem com um tom de azulzinho, clarinho, eu posso clicar aqui, olha, e colocar um tom mais forte, né, trocar a cor, enfim. Fiz lá a minha configuração da minha seta, venho aqui agora no botão salvar e fechar. Fazendo isso, olha lá, já apareceu logo lá no meu texto, lá no meu editor de texto, lá, a minha seta. A minha seta é uma imagem, eu posso, então, também estar redimensionando, deixando o tamanho que eu quero, olha lá. Tá? Deixei pequenininho, deixei um pouquinho maior, enfim, você vai trabalhando ali conforme a sua necessidade, tá bom? Então, aqui eu também tenho a opção, a disposição da minha imagem que eu inseri, tá bom? Olha lá, aqui eu posso trazer para trás o texto, para frente, enfim, você vai colocar ali a sua imagem de acordo com você gostaria que ela ficasse. Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu dar mais um enter aqui. Voltando na aba inserir, eu tenho gráfico, então eu posso também estar colocando gráficos aqui. É bem legal, é muito parecido lá com o editor de texto do Word, só que o mais interessante daqui é que quando você vem aqui do planilhas, tá? Eu não tenho aqui agora, quando você já tem os seus dados lá, por exemplo, você foi lá no planilhas, criou uma tabela lá, já com os dados, você já tem o resultado da pesquisa. Então, você já cria por lá um gráfico. E quando eu entro por aqui, automaticamente eu busco o gráfico de lá e jogo aqui dentro do meu documentos do Google, tá bom? Muito bem. Logo abaixo de gráfico, eu tenho aqui a linha horizontal. Se eu clicar aqui, olha, ele já fez para mim uma linha logo abaixo aqui, da minha seta. Então, eu faço uma linha, ok? Voltando na aba, eu tenho aqui data, tá? Então, eu posso colocar a data aqui. Quando eu clico aqui, hoje é dia 9, vou clicar no dia 9, e ele já vem, então, com a minha data. Bem legal também, para quando eu vou estar fazendo um documento. Voltando lá, aí eu tenho notas de rodapé, tá bom? Olha só que legal. Eu vou digitar aqui, colocar umas letras aleatórias aqui. E quando eu venho aqui no inserir, voltando, internet, me ajuda aí. Vamos lá. Quando eu venho aqui em notas de rodapé, ele traz, então, o número 1, olha lá, coloca o número 1 lá, porque eu coloquei a primeira opção aqui, né? Fazendo como nota de rodapé. E ele já aparece lá no rodapé o número 1, que eu posso colocar
a fonte de onde eu tirei aquele texto, enfim, vou dar a minha descrição lá da fonte, da imagem, enfim. Então, eu tenho essa opção aqui também, tá bom? Muito bem. Novamente, no inserir, eu tenho aqui caracteres especiais. Mas, Patrícia, esses são esses caracteres especiais. São aqueles símbolos, sabe, que nós temos lá no editor de texto. Aqui eu também tenho. Tá? Então, eu vou clicando aqui, vou olhando, vou colocando, enfim, você vai adicionando aqueles símbolos que você tem, que você gostaria de colocar lá no seu texto, tá? Olha lá. Aqui eu tenho as setas. Quando eu clico aqui em setas, abre uma categoria aqui para mim, porque setas foi a última que eu usei. Então, ele está mostrando aqui. Olha que legal. Ó, eu tenho emoticons, né? Então, aqui ele traz para mim alguns, ó. Vou mostrar a linguinha para vocês, ó. Né? Olha lá. Apareceu. Então, ali com o coraçãozinho, com o olhinho piscando, de coração, né? Então, eu também tenho os meus emoticons aqui, tá bom? Muito bem. Vamos lá no menu inserir. Deixa eu sair daqui. Então, são coisas que a gente passa, às vezes, batido no editor aqui do Google Documentos e a gente esquece de usar algumas ferramentas que ele nos possibilita, tá bom? Então, aqui no inserir, eu também tenho equações, legal também para professores de matemática, a gente vai criar aquela atividade de matemática, né? Então, aqui ele me abre, então, uma série de possibilidades de equações. Olha lá. Então, aqui logo abaixo onde tem o título lá, aqui, olha, no canto superior do lado esquerdo, olha aqui. Então, eu tenho aqui as minhas letras gregas, né? Olha lá. O alfa. Enfim, tenho várias possibilidades aqui para eu estar colocando lá o X, o botão de dividir, né? Então, eu tenho aqui as equações bem interessantes para professores que trabalham aí a matemática, né? Que gostam de colocar os números aí com elevada potência, enfim, são recursos que nós podemos usar. Muito bem. Deixa eu voltar lá no botão na aba inserir. Então, aqui eu também tenho cabeçalhos e rodapé, cabeçalho, né? Quando eu coloco lá o cabeçalho, vai sair em todas as páginas, número de páginas, o quebra. Quebra de página é muito interessante nós estarmos utilizando. Por quê? Porque digamos que eu estou aqui nessa página aqui e eu vou colocar um outro título, um subtítulo nesta página e eu quero que ele vá para outra página, que ele não fique nesta página aqui. Mas aqui eu tenho espaço ainda. O que o professor costuma fazer? É dar enter, vai dando enter, 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 até ir para a próxima página. O ideal é que você coloque uma quebra de página. Por quê? Porque daí o documento ele vai entender, isso é lá no Word também, tá, gente? Ele vai entender que ali você não vai digitar mais nada, o texto acabou ali, que ele vai começar numa outra página, tá? Então, não fica, toda vez que você volta lá para organizar o seu texto, você não tem que ficar configurando novamente, organizando, o texto foi para baixo de novo, tem que ir para cima, enfim. Aí, aqui, é interessante, então, você colocar, então, aqui a sua quebra de página, tá bom? Olha lá, já foi para a quebra de página, então, a próxima vez que eu voltar para o meu documento, eu não preciso mexer ali para cima, porque já está tudo certo, foi do jeito que eu deixei, então não fica as letras ali dançando, enfim, tá bom? É uma dica bem legal. Quer falar alguma coisa, professor Fernando? Está aí comigo? Sobre a quebra de página, né, que a Paty falou. Quando a gente faz uma quebra, estou trabalhando no mesmo documento que ela, tá? Então, às vezes, vocês não vão ver a minha edição, mas eu vou fazer. Então, aqui, ó. Eu estou olhando. Então, a Paty, eu sou esse verdinho que apareceu aí na tela para vocês, tá vendo? Então, se eu for lá e mexer na minha configuração de página, eu vou colocar... Eu vou mudar só para essa página em paisagem. Então, eu quero só no conteúdo selecionado.
E ele daí transforma, ele muda. E a gente passava muitas dificuldades com o PPP nisso, né? Porque a gente sempre precisava mexer na orientação da página e a gente não conseguia. Aí você, quando você tem uma quebra, você faz só com uma parte do documento e não com o documento inteiro. Opa, ele fez com o documento inteiro? Acho que fez. Tá, vamos lá. Seria a quebra de sessão. Então, tá ok. Pode seguir, Paty. É que é quebra de sessão, não é quebra de página. Agora, quando você passar, você vai ver que tem... A terceira página é virada ao contrário. Isso. É que tá tão branquinho, né, que a gente nem percebe direito, mas ele já virou, tá bom? A terceira página aqui ele já virou. Então, aqui nós temos, então, a quebra de seção e a quebra de página bem interessante para essas ocasiões, tá? O legal, deixa eu verificar aqui se tem mais alguma coisa para falar. Daí nós temos aqui o link, né, favorito, sumário. O legal do uso dessa ferramenta, do documentos do Google, e outros aplicativos do Google também, como a planilha, apresentação, é que nós, quando nós fazemos aqui uma atividade, né? Nós fazemos um planejamento, uma atividade na nossa casa e jogamos ele para a nuvem, fazemos diretamente na nuvem. Então, quando eu vou lá para a minha escola, que lá na minha escola tem um computador lá que ele não é compatível com o meu, né? Então, quando esse documento ele está na nuvem, ele não desconfigura. Então, você ganha tempo, porque, olha, gente, é difícil você pegar uma atividade, leva lá para o computador da escola, coloca no pendrive lá, daí pega vírus no teu pendrive, aí quando você leva para casa, passa o vírus para o teu computador. Enfim, chega lá na escola, desconfigura, aí você vai perder tempo arrumando aquelas atividades, coisas que você poderia ganhar tempo. Eu falo assim, que a tecnologia, ela veio para nos auxiliar e não nos atrapalhar, tá bom? Então, assim, faz um favor para vocês, comecem a usar mais, tá bom? Essa ferramenta, lá na escola, eu e o professor Fernando, essa semana, na semana passada, nós fizemos visita em algumas escolas, e tem gente que fala assim, é difícil usar, né? Eu não consigo, mas tenta fazer pelo menos o mínimo, tá? Assiste de novo a formação, incentiva outro professor a estar utilizando, porque, gente, depois que vocês começam a usar essa ferramenta, você não precisa ficar andando com o computador para lá e para cá. Claro que desde que tenha a internet conectada, né? Que você tenha conexão. Então, se você não tem mais esse negócio de pendrive, você facilita muito a sua vida, o negócio não desconfigura. É muito bom mesmo, tá bom? Ô, Paty, a Raquel até falou assim, olha, mas se eu preciso, né, às vezes eu tenho que acrescentar alguma coisa. Raquel, o recurso de quebra é para que você, quando você faça a quebra, se você acrescentar no final do documento, ele não vá descendo o seu documento de página também. Tá? Porque às vezes a gente faz isso, a gente escreve, ele dá um monte de enter. Aí você escreve um negócio em cima, ele desce tudo que você escreveu embaixo. Então, quando você dá a quebra, ele trabalha como se fosse separado aqueles pedaços de texto. Então, enquanto não completar a página, ele não vai descer o seu documento. Tá? A Pri pediu até para repetir o negócio de quebra. Eu vou trocar aqui o compartilhamento, espero que a internet ajude, né? Isso. E daí a gente mostra. Olha lá. Então, eu estou com o final da página lá, Pri. Ok? Então, vou voltar aqui. Deixa eu voltar para a tela. Isso. Então, tá aqui, ó. Vou apagar o final. Tá? Para mim não ter mais página, nem vou ver se ele apaga tudo, para mim não ter mais nada. Vamos ver aqui. Vamos lá. Ok. Estou com essa página em branco, tá vendo? Vou apagar ela. Será que se você não colocar, Fernando, colorida, não fica melhor para visualizar? Pode ser. Vou trocar aqui minha página. Peraí, então. Vamos lá. Vamos mudar nas configurações da página. Para mim colocar esse colorido. Porque eu não estou vendo nada, tá tudo branco para mim. Você não está entendendo? Eu sei como é que é. A gente fica na frente da luz e a luz apaga meio...
Vou colocar um amarelinho mais claro. Eu vou dar OK. Vamos ver se melhora. Ah, já melhorou. Para quem está visualizando, eu acho que já melhorou, né? Já. Então, vamos lá. Ó, quando a gente faz quebra de página, ela só insere uma quebra aí embaixo. Quando a gente quer fazer essa diferença, que a Priscila falou, de duas páginas, né? Uma página horizontal e outra vertical, a gente vai vir aqui, ó, inserir. Aí eu vou vir, deixa eu sair que eu estou no rodapé da página, né? Não estou na página normal. Então, aqui, ó, inserir. Vou vir quebra. E eu vou pedir para ele fazer o quê? Em vez de quebra de página, eu vou usar quebra de seção. Quando eu quebrar a seção, ele vai separar esse pedaço de texto do pedaço de texto de baixo. Aí, eu estou com o meu cursor aqui na parte de baixo, não estou? Eu vou pular um pouquinho a parte e vou lá na formatar, tá? Só para a gente mostrar esse recurso. E eu vou vir aqui em orientação da página. Quando eu vim em orientação, tá vendo que ele pede o que eu quero? Que seção que eu quero? Eu tenho essa seção, né? Que é a seção 2. Eu quero ela de paisagem ou retrato? Eu quero ela retrato. Então, vou dar OK. Ele vai virar só esse pedaço para mim. Aí, eu quero que o pedaço de baixo... Então, vamos lá. Lá no final. Vou no final. Vou inserir essa página aqui, ó, por exemplo. Estou no finalzinho dessa. Eu quero que a página de baixo seja de novo virada. Eu vou inserir aqui, vou inserir uma outra quebra de seção. Aí ele me separou. Embaixo, tá vendo? Separou novamente o documento. Eu vou vir aqui e vou dar formatar, orientação da página, e agora eu vou mudar para paisagem. Aí ele vai fazer o documento assim. Vou tirar o documento, vou dar um zoom bem grande, tirar bem o documento, deixar bem pequenininho para você ver como ficou. Quer ver? Ó. Eu tenho um documento, uma seção, olha que está em paisagem, uma seção em retrato. Eu posso deletar a página aqui, se eu não quiser ela, tá vendo? Para deixar uma só. E eu vou de novo para... Ah, deletei a página errada. Dá um cruzeiro, por favor. E eu tenho outra seção em paisagem de novo, tá? Retrato, paisagem, retrato. Dá uma confusão na cabeça, mas você vai testando que vai dando certo, gente. Funciona, é muito bom. É muito bom. Vou trocar para a página. O parte negócio agora. É testar, né? O negócio é não custa testar, perder medo da ferramenta e aí vai brincando, vai aprendendo e vai testando. Legal, lá a Priscila falou que entendeu. A Raquel bateu palminha. Joia, show de bola. Então, vamos lá. Vou voltar lá no documento para nós darmos continuidade, então, nesta Vou colocar próxima... a tela da parte de volta, tá? Isso. Agora ela vai ficar com o documento amarelo também, porque eu troquei ele para amarelo. Pelo menos a visibilidade ficou um pouquinho melhor para eles lá, que eles não estavam enxergando. E eu também não, confesso, né? Porque a gente fica debaixo aqui da luz aqui e atrapalha um pouquinho. Mas vamos lá, então. No inserir, acho que nós já falamos tudo. Muito bem. Então, vamos lá agora no formatar, tá bom? Lá no formatar eu tenho, então, texto, de negrito, né, itálico, sublinhado, essas coisas você já sabe, tá bom? Estilo de parágrafo, alinhar e recuar à direita, à esquerda, centralizar, colunas, marcadores, quero colocar lá uma bolinha, lá aquela bolinha lá que a gente ama, né? A numeração, colunas, né? Uma coluna, duas colunas, três colunas, cabeçalhos e rodapé, número de página, orientação da página, que o professor Fernando já acabou de mostrar aí para vocês, retrato, paisagem, tá bom? Eu tenho lá limpar formatação. Então, essas configurações aqui do menu de formatar, eu tenho logo aqui embaixo também praticamente as mesmas configurações, tá bom? Então, olha lá, eu tenho desfazer, logo abaixo do menu, dos menus de arquivo, editar, ver, eu tenho essa linha aqui, olha, né? Que é a linha lá de formatação, a minha barra de formatação. Então, eu tenho imprimir, desfazer, refazer, imprimir,
pintar formatação, o zoom, né, texto, a fonte. A fonte, aqui tem um detalhe, porque o documentos do Google, ele não aceita a fonte externa, tá? Então, se você quiser baixar uma fonte lá e quiser colocar aqui dentro, não tem como. Mas a Google aqui te oferece várias opções aqui de fonte, quando você clica aqui, ó. Então, eu tenho várias fontes. E o legal é que, olha, aqui em cima tem um a mais aqui, olha. Quando eu clico nesse a mais, ele busca, então, outras fontes, tá bom? E eu acredito, assim, que com os nossos alunos, olha lá, então apareceu aqui outras fontes aqui, dá ok, muito bem, você vai ter um pouquinho mais de fontes aí. A Google oferece várias fontes, né, vários modelos de fonte. Então, eu falo que, para nós, o ideal é que nós utilizamos com os nossos alunos, que nós procuramos fontes menos desenhadas, né? Então, a fonte Arial, ela é muito boa para se trabalhar com os pequenos, né? Então, porque eles estão em fase lá de alfabetização, então a fonte Arial é a ideal para se trabalhar com esse público. Já os maiores, depois você pode estar, então, ali colocando outras fontes para eles, tá? Lá a partir do quarto, quinto ano, já você consegue mudar a fonte aí para eles, tá bom? Então, aqui eu tenho o tamanho da fonte, negrita, enfim. Aqui eu tenho todos aqueles itens que tem dentro lá do menu formatar, tá bom? Em complementos, aqui na abinha de complementos, nós não vamos mexer com a... Opa, mudei. Mas deixa eu falar já de complementos. Nós não vamos trabalhar com essa aba de complementos, tá bom? Porque complementos são outros aplicativos que você pode estar colocando dentro do recurso do Google, tá? Então, para nós, neste momento, não faz sentido, tá? Na aba ferramentas, eu tenho, então, ortografia e gramática, né? Contagem de palavras. Contagem de palavras é bem legal, por quê? Porque aqui vai falar página, a quantidade de página que você tem, as palavras, caracteres incluindo os espaços. Por que isso é importante eu saber, Patrícia? Não faz sentido, para mim não, mas é legal, sabe por quê? Porque de repente você vai participar de uma feira de tecnologia ou uma feira de ciências, enfim, você vai se inscrever lá nessa feira e nessa inscrição eles pedem os caracteres, a quantidade de palavras que você tem que ter ali um limite de palavras para você estar participando desta feira. Então, que é legal que traz para você essa informação, tá bom? Voltando lá na aba ferramentas, aí eu tenho comparar documentos, então esse aqui é novo, então você pode fazer a comparação aqui de um documento com outro, tenho citações, a aba explorar, deixa eu clicar aqui na aba explorar para vocês verem, então ele vai abrir do lado direito da minha tela, ali na vertical ali, alguma coisa em relação o que eu posso explorar, de repente é uma pesquisa externa também que você pode fazer essa pesquisa. Deixa eu clicar aqui. Vamos ver aqui, deixa eu colocar casa. Vamos pesquisar aqui na web. Então, ele trouxe aqui é uma busca, né, sobre casa, enfim, tem imagem, tem o drive. Digamos que eu vim aqui, fiz a minha pesquisa, posso clicar aqui, ó, casas à venda, clico aqui, não tem nada a ver, mas vou trazer ele para cá, olha. Clico, trago para cá, para dentro do meu documento, ele já traz lá, então, esse site que aqui que eu fiz a pesquisa, tá bom? Então, é bem legal também, tá? A imagem, olha lá, casa, trago para cá. É interessante, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Vamos para o próximo item lá do botão lá da aba ferramentas. Tá. Aí eu tenho objetos vinculados, dicionário, traduzir documento. Olha só que legal. De repente escrevi lá um trechinho lá, quero traduzir o meu documento, né? Então aqui você também tem essa opção. E aqui embaixo, a digitação por voz. A digitação por voz eu falo assim que é a cereja do bolo da Google.
né? Então, quando você clica aqui, você vai falar e o seu texto vai estar digitando ali para você. Digamos lá que você é uma escritora, quer escrever um livro, né? Então, você clica aqui, vai falando e ali vai digitando a ferramenta, a inteligência artificial da Google vai digitando para você. Legal, né? Vou pedir para o professor Fernando, você quer que eu faça, professor Fernando? Aqui, a gente vai, então, clicar aqui e eu vou falando aqui e ele vai estar mostrando o que eu vou, ele vai digitando aqui o que eu vou falar, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver se vai dar certo aqui, se não vai, a internet vai colaborar. Então, tudo que eu estou falando para vocês já está aqui aparecendo a digitação, tá bom? Olha lá que legal. Ele vai depender um pouco da captação do microfone, né, da qualidade também do sinal de internet, mas isso é muito bom para fazer ata, para você anotar um relato, né? Se você tiver acesso à internet, isso funciona até no seu próprio celular, tá, gente? Não precisa nem ser feito pelo computador. E aí você vai dizendo, né? Você ativa o botão, ele registra tudo, depois você só edita, coloca a vírgula, faz os parágrafos necessários, mas você perde a fadiga de ter que digitar um texto. Pensando que assim, se você tem um professor que você conhece, que ele demora várias horas para digitar, então você fala para ele, ó, faz assim, clica nesse botão, lê o texto, aí o texto vai ser todo escrito, depois ele só corrige, porque tem gente que cata milho no teclado. Então, é difícil, né? Então, a gente já ajuda, né, dar uma ferramenta para ajudar aquele colega que tem dificuldades para executar o trabalho na escola. O professor Fernando, e tem aquela gente que tem preguiça de escrever também, né, de digitar. Ó, só que é o seguinte, não passa isso para os seus alunos não, tá? Deixa os seus alunos descobrirem isso aí lá para frente, tá? Porque deixa isso aqui só para nós, professores. Senão os alunos vão começar a querer usar essa ferramenta, deixa eles usarem lá o teclado ainda, por enquanto, eles estão em fase de alfabetização, então deixa ele procurar as letrinhas lá no teclado. Isso é legal, legal, legal. Bom, vamos lá então. Lá em ferramentas, aí logo embaixo do botão lá digitação por voz, eu tenho lá editor de script. Isso aqui é mais para os programadores, tá? Então, desencana disso daqui, isso aqui não é para a gente não, tá bom? Passa a régua. E logo abaixo eu tenho, então, preferências. Em preferências e configurações de acessibilidade são para pessoas que precisam de algumas necessidades especiais aí, que precisam de uma configuração, tá bom? Em relação ao tour da ferramenta, né, que nós passamos aqui para vocês, todos os menus, onde eu vou colocar o meu título, enfim. Agora, eu vou fazer uma atividade com vocês e eu quero que vocês participem, tá bom? O que eu vou fazer agora? Vou entrar em outro documento aqui, professor Fernando. Vou mostrar aqui um exemplo de tempo real, tá? E o que nós vamos fazer aqui com este documento? Eu vou compartilhar este documento com vocês, para vocês verem assim na prática como que funciona o botão compartilhar, tá bom? Então, aqui eu vou querer que vocês digitem o nome de vocês e a escola que vocês pertencem, ok? Então, vamos lá. Então, para eu compartilhar esse documento com vocês, eu vou lá no canto superior do meu lado direito da tela. Então, aqui eu tenho aqui, ó, o botão compartilhar, esse botão azul aqui, clico aqui, tá? E ele vai abrir, então, aquela caixa de diálogo, onde eu vou dar as minhas permissões para estar compartilhando com vocês este documento. Aqui, eu tenho lá a opção de colocar os e-mails, né, de vocês e mandar para vocês. Mas não é o caso neste momento, tá bom? Então, eu vou clicar aqui embaixo em copiar link, tá? Porque eu vou estar colocando o link lá no chat, lá no YouTube, e vocês vão estar clicando neste link e depois vocês, em tempo real, cada um ali digitando o seu nome, vai estar aparecendo para nós aqui e nós vamos visualizando, tá bom? Só que antes disso, eu preciso dar alguns
comandos aqui, tá? Então, lembrando que como eu quero que vocês editem o documento, eu tenho que vir aqui, em onde está restrito, preciso clicar em qualquer pessoa com o link, tá? Então, eu preciso modificar aqui, tá? Dando essa permissão para vocês. Aqui, logo na frente, eu tenho aqui nessa flechinha aqui, onde está escrito leitor. Eu preciso colocar lá como editor, tá bom? Lembrando que leitor é aquela pessoa que vai somente ler o documento, comentarista onde vai comentar, e editor é onde a pessoa vai poder mexer no documento, vai poder digitar dentro deste documento, tá ok? Então, eu dou aqui a permissão para vocês como editores, tá bom? Feito isso, fui lá, coloquei como qualquer pessoa com link, editor, agora sim eu venho em copiar link, tá bom? Clicando aqui, olha lá, apareceu a mensagem, link copiado, então, concluído. Agora eu vou aqui no meu... Espera um pouquinho, Paty, cola ainda não. Não colo, não? Só para a gente explicar um negócio. Então vai. Eu vou só... Quer dizer, cola o link, mas não entra ainda não, gente. Pode colar lá, Paty. Clica aí no documento, Paty, para mim. Você também depois, tá? Tá. Antes de vocês acessarem ainda. Vou inserir para ficar mais fácil. Vou inserir uma tabela aqui. Vocês colocam o nome num campo e a escola no outro, tá? Beleza. E, quando vocês passarem, tá vendo, apareceu alguém já aqui, é o sapo. Eu não sei quem é o sapo, mas o sapo vai começar a escrever. Tá vendo que cada pessoa é um cursor colorido. Então, não escreva, se já tem um cursor naquela linha, não escreva na mesma linha, pegue a próxima, tá? Porque se alguém escrever, vai escrever tudo junto, aí vira uma bagunça, entendeu? Então, se já tem um cursor colorido naquela linha, clique na próxima, tá bom? Eu vou tirar o meu de qualquer linha aqui, só vou inserir mais umas linhas aqui embaixo, para a gente poder... Aí, quando você está logado, né, professor Fernando? Aí aparece o nome, né? Quando você manda por e-mail e tal, certinho. Isso, vou colocar mais umas linhas abaixo aí. Então, quando você compartilha diretamente com o e-mail da pessoa, aparece o nome dela, tá? Você vai ver aqui no cantinho, aqui aparece os bonequinhos, os animaizinhos. Se tiver uma outra pessoa, vai aparecer a fotinha dela. Então, cada um pode escrever seu nome e a sua escola em um campo. Vai lá. Vamos ver quem está aí vendo a gente. Vamos ver se tem muita gente, tem pouca gente. Tem 20 na transmissão. Vamos ver se todo mundo consegue. Quem está no celular, que é a Alessandra, né, que falou que não consegue, provavelmente deve ser... Gente, é interessante. Quem está no celular não faz isso não, tá? Porque você vai sair lá do YouTube, aí ele vai pedir para baixar o aplicativo, se você não tem o aplicativo baixado. Então, deixa para quem está no computador fazer essa atividade. Isso, não tem problema. Mas quem tem aí, escreve, legal! Olha lá, tem 2 pessoas no mesmo. Isso, alguém desistiu. Aê! Legal. Muito bacana isso, né, gente? Aqui você vai vendo, assim, as possibilidades de uso da ferramenta quando você compartilha com outro professor e vocês constroem juntos uma atividade, um projeto, né? Legal. Vou inserir mais linha. Pera aí, esquenta não que a gente coloca mais umas linhas para baixo. Eles mesmos podem inserir linhas, professor Eles Fernando. também podem, mas eu já vou inserir 3 linhas aí. Isso, vamos lá. Tem gente, hein? Todo mundo craque. Que legal. Muito bacana isso, né? Então, vocês podem estar fazendo um trabalho aí colaborativo, né? De repente, lá na escola, olha só, juntou lá o professor dos quartos anos, o professor faz lá 2 atividades, outro faz 5, outro faz 4, enfim, e logo no final das contas, todo mundo sai ganhando com várias atividades
colaborativas juntos. Olha só que bacana. Ó, Gente, quem está no celular, normalmente ele permite sempre a visualização. Para editar, você precisa mesmo ter o aplicativo. Por isso que é interessante editar no computador, porque no celular às vezes você não vê a resolução inteira, você não vê todas as páginas. Então o melhor de trabalhar assim é trabalhar no computador, né? Cada um faz o seu. E assim, como a gente colocou aqui, a gente colocou que todo mundo pode editar, mas você pode colocar só que as pessoas possam ler, aí elas vão fazer comentários que eles vão aparecer do ladinho e depois você faz uma alteração. Né? Isso é muito interessante para a gente poder trabalhar. Você tem um professor parceiro, você está fazendo um planejamento igual. Ah, vamos fazer tudo junto. Você faz uma parte, eu faço outra, e vocês conseguem ir trocando ideias. sim, isso é muito bacana. Ó, Então, gente, não pode falar. ó, antes da gente ir aqui, ó, aqui em cima, não sei se vocês viram, tem lá os bonequinhos, não tem? Tchan, tchan, são as pessoas que estão aí com a gente. E aqui, ó, tem um abrir histórico de comentários. É que, não sei por que o não abriu. O que acontece? Quando nós estamos... Deixa eu trocar minha conta aqui. Deixa eu só pegar o link. Deixa eu pegar o link do que a gente está usando. Vou abrir conta a conta. Para a gente poder ver uma ferramenta bem interessante que só aparece quando você tem usuários cadastrados, né? Quando eu compartilho com mesmo com o usuário que foi por e-mail. Aí eu consigo fazer isso. Ah, mas é muito legal. Todo mundo conseguiu preencher tudo aqui. A gente vê a Leiliane, a Marlene, estão todos conosco. Ó, esse aqui, essa conta aqui, eu estou na conta da secretaria que a gente divide, eu e a Paty. Então, repare que como são dois usuários que eu compartilhei, né, compartilhei direto com ela, ele aparece um bate-papo, né? Como vocês são todos anônimos, eu não sei quem é, eu não consigo conversar com vocês. Mas, com a Paty, que está com a conta dos professores digitais, eu posso mandar alguma coisa e se ela me responder, e ele fica salvo. Já pode valer como lista de presença. Não, calma. Ô, Luiz, a gente vai fazer a lista normal, porque ela tem data e hora, tudo certinho. Mas aqui a gente tem uma noção, se tiver alguém que não conseguiu preencher. E a gente já está quase acabando já, né, Paty? Sim. Ah lá, agora apareceu aqui para mim, agora eu posso responder o professor Fernando com um oi, né? Então, aqui a gente pode ir trocando ideias sobre o documento. Então, não pode, então, agora, professor Fernando, isso aqui valer como lista de presença. Paty, você quer continuar? Então, ó, gente, Já tem a próxima muito legal. parte, né? Uhum. Isso, é muito legal. Aqui tem os outros modos, né, de visualização e tudo, mas eu vou deixar agora a Paty dar continuidade e finalizar para a gente. Ok. Bom, agora, nessa atividade, eu vou dar mais ou menos, vou mostrar para vocês como fazer uma formatação aqui muito simples. Não vou ficar naquela formatação básica de negrito, fonte, enfim, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês é em relação, lembrando que quando eu digito, faço um documento aqui no Google Documento, eu não consigo colocar bordas na minha página. Até foi uma polêmica, né? Na aula anterior, quando nós comentamos, foi mais na parte da manhã, que uma professora questionou que teria, sim, como colocar bordas no meu texto, como bordas na página. Não, não tem, tá? O que tem, até o professor no dia respondeu, que é você colocar uma imagem e nós ali fazermos, então, uma gambiarra. Gambiarra tem, tá bom? Então, mas vamos com calma, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui, nesse pedacinho de trecho aqui da atividades, então eu quero colocar aqui uma borda neste parágrafo, tá bom? Então, como que eu coloco borda neste parágrafo? Então, eu venho aqui em formatar, estilos de parágrafo, então, logo na frente eu tenho bordas e sombreamento, tá bom? Então, aqui eu tenho, então, a posição da minha borda superior,
Aqui eu não tenho os 4 cantos que aparecem lá no editor de texto lá do Word. Eu tenho que clicar nas 4 opções, tá bom? Então, aqui logo abaixo eu tenho a largura da borda, né? Tenho 1,75, 1,5, enfim, você vai escolher a configuração tua ali. Logo abaixo eu tenho o estilo da borda, né? Em formato de linha, pontilhado, enfim, você vai escolher ali também a sua, o seu estilo da linha, tá bom? Logo abaixo eu tenho a cor, vou colocar um azul aqui, tá bom? Cor, plano de fundo, vou escolher se eu quero colocar ou não. Deixa eu colocar aqui essa cor aqui. Enfim, vou colocar em aplicar. Olha lá como que ficou. Ah, ficou feio, ficou estranho, não gostei? Tudo bem, volto lá, seleciono novamente o parágrafo, tá? Volto lá no estilo de parágrafo, de repente só não gostei do plano de fundo lá, deixo ali transparente, aplico e ficou ali, então, somente a bordinha no meu parágrafo, tá? O legal, fazer essas firulinhas que eu chamo, esses enfeites no texto, depois que você praticamente, olha lá, já fez toda a sua atividade, né? Sua atividade já está pronta. Então, essas firulinhas de colocar aqui as bordas, você deixa para o final, tá bom? Para que você não caia lá na tentação de usar uma tabela, tá? Enfim, vamos mostrar aqui então no título aqui deste meu texto, tá? Então, eu vou mostrar uma segunda maneira que você pode, então, estar dando destaque, não somente com a cor da fonte, de repente, né, você foi lá, colocou uma fonte vermelha, aumentou o tamanho da fonte, mas eu quero colocar ele dentro de uma caixa, né, fazer a mesma coisa lá que eu fiz com o textinho logo acima, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. De repente, fiz essa formatação, é do jeito que eu quero. E agora eu quero colocar de uma outra forma. Lembra lá quando eu mostrei para vocês no inserir desenho? Então, eu também posso fazer isso daqui, ó. Clico aqui em desenho, venho lá no novo. Vou em forma. Clico lá na minha forma. Vou escolher uma forma que eu quero usar. De repente, eu quis essa daqui. Olha lá só que legal, bonitinha. Quero colocar o fundo nela, vamos colocar esse amarelão. Enfim, você vai configurar lá do jeitinho que você quer, tá? De acordo com a sua criatividade, com o teu gosto. Então, agora eu venho aqui no botão salvar e fechar. Olha lá. Quando eu trago esse meu desenho, essa minha imagem aqui, eu preciso colocar na disposição que ela fique atrás do texto e depois eu consigo, então, arrastar ali, ó, porque se eu trazer para cá, ó, ele não vai ficar de acordo com aquilo que eu estou pensando, né? Então, eu clico lá atrás do texto. Quando eu faço isso daqui, então, aí eu venho aqui, olha, e organizo do jeitinho que eu gosto, que eu gostaria que ficasse, olha lá. Daí eu posso aumentar a minha imagem, a minha figura aqui, deste retângulo, tá bom? Ficou do jeito que eu quis, muito bem. Então, é desta forma que eu faço, tá bom? Muito bem. Logo abaixo, eu tenho lá, porque o que acontece? Posso colocar, usar a tabela, gente? Pode usar, mas vai com calma, tá? Então, aqui, quando nós fazemos documentos online, nós não colocamos linhas para os alunos estarem digitando ali, né? Porque a linha vai andando para frente e não faz sentido. Então, aqui sim, é legal eu colocar, então, eu venho aqui inserir uma linha de tabela. Então, o aluno aqui, eu deixo aqui, o aluno sabe que aqui dentro ele vai estar digitando, tá bom? Muito bem. Opa. Deixa eu dar um delete aqui, para subir para cima. Digamos que aqui embaixo, aqui nessa número 6, aqui eu também quero colocar uma tabela. Posso usar? Pode. Então, vamos lá. Vou inserir uma tabela aqui. São 4 por 2, vamos dizer aqui. Então, eu quero fazer uma disposição diferente.
deste meu texto. Então, eu vou colocar a rainha aqui em cima, a princesa para cá, o príncipe aqui e o narrador deste outro lado, e vou ignorar aqui, então, a letra A e a letra D. Mas, assim, é só o uso da ferramenta, tá, gente? Então, aqui, de repente, lá na rainha, posso ir lá pesquisar uma imagem, colocar a rainha aqui embaixo, a princesa aqui embaixo, né? Vamos fazer isso agora. Vou lá inserir uma imagem, pesquisar na web. Vamos lá, princesa. Olha lá, apareceu aqui algumas princesinhas. Digamos que eu trago lá, então, dou 2 cliques nela, ela já vai lá. Opa, cliquei 2 vezes, veio 2 princesas. Tá. Redimensiono a figura. Olha lá, e assim, então, você vai trabalhando ali com a tabela, tá? Tabela simples, lembre-se disso. Muito bem. Enfim, trabalhei o meu documento, formatei do jeito que eu queria, né? Coloquei lá a fonte que eu quis, coloquei a cor, enfim, fiz do jeitinho que eu gostaria. Tá pronto, tá pronto. Agora sim, eu vou ensinar para vocês a gambiarra da borda de página, tá? Então, aqui, você vai inserir um cabeçalho, tá? Então, eu vou lá no menu inserir, eu venho aqui em cabeçalho, tá bom? Então, lembrando que cabeçalho, quando eu dito lá, escola, municipal, parará, parará, prof. D, né? Então, quando é cabeçalho, o que eu escrevo ali no cabeçalho, ele vai aparecer em todas as páginas, olha lá embaixo. Então, aqui, olha lá, né? Escola MMM, PD, enfim, ele vai aparecendo isso daqui, tá? Então, todas as páginas têm este cabeçalho. Posso colocar logo da escola, aqui eu posso colocar o brasão da prefeitura, enfim. Então, quando eu coloco o cabeçalho, aqui dentro, eu também vou desenhar para me fazer essa borda da minha página, eu vou inserir uma imagem, tá? Então, eu venho aqui, inserir, vou lá em desenho, vou clicar em novo, e vou, então, pegar esse retângulo aqui, tá? Então, vou desenhar um retângulo aqui, muito bem. Pensando que que eu vou estar fazendo, não uma imagem, mas sim, vou transformar essa imagem em borda, eu vou colocar aqui sem preenchimento, tá bom? Que ela fique transparente. Então, venho em salvar. Olha lá. Então, aqui eu desenhei um retângulo. Vamos verificar lá nas outras páginas, olha lá. Então, todos os retângulos que eu desenhei aqui, no cabeçalho, vai aparecer no meu documento, tá? Agora, o que eu faço, então, com esse retângulo? Eu vou ajustar no meu documento inteiro, tá? Então, eu vou desenhar aqui, vou ajustando. Então, a imagem, eu levei ela para trás, levei para trás. Acho que agora faltou isso aqui. Isso daqui é uma gambiarra, tá? A famosa gambi, tá? Então, é lá desta forma que eu consigo colocar, então, a borda lá na minha página, tá? Só atualizar a minha página, muito bem. Porque o esquema da borda, ela é uma imagem, tá? Então, quando você pega uma imagem e transfere lá para o seu documento e coloca como fundo e depois coloca inteiro lá
na sua borda, envia para trás o texto, ele acaba criando, então, uma borda, desde que você coloca lá no dentro do cabeçalho, então ali fica em todas as páginas ali, com aquela borda. Então, você pode colocar como um florzinho em volta, enfim. É desta forma aí que você vai estar, então, colocando essa borda na sua página, tá bom? Muito bom compartilhar esse momento com vocês, né? A gente sabe que tem alguns que não ficaram até o final, porque já deu o horário das 5, então a gente sabe que tem alguns sono integral, outros são regular, né? Eu vou deixar um recado aqui, a gente vai ver qual das duas formações a gente vai deixar, se é a da manhã ou se é a da tarde, que vai ficar disponível aí para vocês precisarem pesquisar e olhar, tá? E depois a parte manda uns recadinhos lá no grupo, porque tem uma tarefa para a gente poder fazer, né? Tem a Para a tarefa, gente professor. treinar. Beleza, tá? Tá Depois eu bom? mando lá para vocês e vocês compartilham lá e faz a tarefinha, tá bom? Tá bom? Beijo para vocês, estamos no horário e até a próxima aula, se Deus quiser presencial, hein? Quem Se sabe? Deus quiser. Abraços. Fui, tchau.